Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de Mecânica dos Fluidos de Franco Brunetti, capítulo 2, exercício número 13. Vamos ao enunciado. Na figura a seguir, o sistema está em equilíbrio estático. Pede-se: letra A, pressão do ar 1 em milímetro de Hg, absoluta. Letra B, pressão do ar 2 em MCA. Dados: diâmetro igual 71,4 mm, diâmetro menor, Dzinho, igual 35,7 mm, H igual 400 mm, pressão atmosférica igual 684 mm de Hg, peso específico do mercúrio igual 136.000 N por metro cúbico, para uma força igual a zero, H é igual a zero. Bom, então temos aí que encontrar a pressão aqui desse ar 1 e temos que encontrar a pressão desse ar 2. Então, na condição de equilíbrio estático, se a gente fizer o equilíbrio nesse pistão, a gente teria o que? A gente tem aqui uma força de 31 newtons sendo aplicado. Aí a gente tem aqui um ar que está atuando em cima desse pistão, atuando aí com a pressão, de forma a exercer uma determinada força, que eu vou chamar de força 1, que eu posso calcular sendo a pressão de 1 vezes essa área 1. E desse outro lado eu tenho um ar 2 que está segurando o pistão, que está atuando aqui e aqui, né, em volta daqui desse cilindro, né. A gente tem a pressão 2 e eu vou referenciar ela aqui como sendo uma força 2, que vai ser uma pressão 2 vezes dessa área que eu vou chamar de 2. Então, no equilíbrio estático, o somatório das forças em x, ele vai ser igual a zero. Colocando como referencial para frente positivo, a gente teria aí que uma força F1 mais uma determinada força F menos uma força F2 seria igual a zero. Ou, reescrevendo, pressão 1 vezes uma área 1, que seria F1, mais uma força F, que foi dada, é igual a uma força 2, que eu posso escrever como sendo uma pressão 2 e uma área 2. Eu vou escrever essa equação como 1. Tenho pressão 1, pressão 2, que seria dos ares aí, né? Para eu calcular em uma equação só. Para facilitar, a gente pode calcular essa área 1 e essa área 2 separada. Então, vamos determinar essas áreas aí para facilitar os cálculos. Quem é a área 1? A área 1 é a área de uma circunferência, que seria a área transversal aqui, ó, onde está sendo aplicada toda a pressão. De diâmetro dzão. Então, seria π dzão ao quadrado sobre 4. Calculando aí, seria π. Aí a gente calcula no SI, a gente teria o diâmetro D de 71,4, está na unidade de milímetro, então vezes 10 a menos 3, aí ao quadrado, aí a unidade de fora fica metro quadrado, dividido por 4. E aí a gente calcula essa área 1 e acha o valor de 4 vezes 10 a menos 3 em metro quadrado. A área 2 vai ser igual. Vai ser pegar a área 1 aqui, né? Ó, tudo que eu tenho dessa área 1 e descontar esse pedacinho aqui, né? E aí, essa seria a parte da área 2. Então, vai ser π dzão ao quadrado sobre 4 menos a área aqui desse cilindro, que seria π dzinho ao quadrado sobre 4.
colocando π sobre 4 em evidência, seria adesão ao quadrado, 71,4 vezes 10 a menos 3 quadrado, menos Dzinho, que é 35,7. 35,7 vezes 10 a menos 3 para ficar em metro ao quadrado. Isso aqui vai sair em metro quadrado. Então, vamos calcular a área 2 e achar um valor de 3 vezes 10 a menos 3 metro quadrado. Então, tendo os valores das áreas calculados, né, já facilita aí um pouco mais para os cálculos seguintes. Então, o que a gente tem que relacionar? Agora a gente tem que achar uma outra equação para relacionar P1 com P2. E aí a gente pode usar a estática, porque está em equilíbrio estático. Então a gente tem uma relação entre a pressão 1 e a pressão 2. Como aqui a gente só tem ar, né, e a coluna de ar é pequena, a pressão em todos os pontos ela é igual e é equivalente à pressão do ar 1, que eu chamei, para simplificar, só de P1. Então, a pressão aqui nesse pontinho, ó, na superfície do fluido, que é a água, vale P1. E aqui do outro lado também a mesma coisa, como é ar em todos os pontos, vale que é P2, né, que é a pressão que eu nomeei, para o ar 2. E na superfície aqui do fluido, que também é água, é P2. Então, pela estática, né, esse manômetro aqui, a gente relaciona P1 com P2. Como que a gente relaciona P1 com P2? Vou começar lá por P1. P1, aí a gente tem aqui as medidas, né? Ó. A gente tem uma medida aqui ΔH, até essa linha aqui, certo? Depois aqui do outro lado, a mesma medida ΔH, descendo até essa linha. Então, seria uma medida conhecida, que seria essa medida daqui. Até aqui, de 2ΔH. Então, a partir de P1 eu vou descer uma coluna de água. Então, eu vou somar uma pressão aí, que é o peso específico da água, vezes essa altura, que é de 2ΔH. Aí eu vou chegar na pressão desse ponto aqui, então eu vou fazer a volta até chegar aqui nessa outra pressão, para relacionar uma pressão com a outra. Aí desse ponto aqui, até essa medida aqui, ó, que é o outro fluido aqui, manométrico, a gente tem uma determinada altura, não sei qual é essa altura, posso chamar de Hzão, tá? Só para vocês verem que ela vai cancelar. Então, aumentaria uma pressão aqui de peso específico que seria da água, vezes uma altura Hzão, que eu não sei quem é. Aí, desse ponto até chegar aqui nesse ponto, que é onde fornece mais uma vez a medida, muda de fluido e eu vou descer, continuar descendo, né, aumentando a pressão. Eu vou ter aí mais um pouco da pressão, só que agora um fluido diferente, é um fluido manométrico e uma altura Hzinho. Aí desse ponto aqui até o fundo ou até aqui esse mesmo ponto é o mesmo fluido. Então eu não preciso considerar essa parte de baixo no meu cálculo, porque eu sei que nesse ponto, ou seja, em um mesmo fluido, na mesma superfície, ou seja, num plano horizontal, as pressões são iguais. Então, desse ponto eu transporto para esse ponto, porque a pressão nesse ponto é igual nesse. Só que eu preciso chegar naquele ponto lá em cima, então eu vou subir mais essa medida aqui, que é uma medida conhecida de H, no fluido que é a água. Quando eu subo numa coluna, eu diminuo a pressão. Então, eu subtraio. Então, eu faço menos o peso específico, que é o do fluido, vezes a altura da coluna do fluido, que é a água. Então, uma altura Hzinho. Desse ponto até chegar aqui na superfície, é aquela medida H que eu criei. E como eu estou subindo uma pressão negativa, diminui a pressão o peso específico da água, vezes aquela medida H. Chegou no ponto onde eu quero conhecer a pressão, ou nomeei a pressão. Então, eu coloco que é igual à pressão naquele ponto. Então, eu transportei aqui pelas colunas de fluido da pressão 1 até chegar na pressão conhecida 2. Agora, simplificando a equação, né, e relacionando P1 com P2, que é a nossa intenção, essa pressão aqui pode cortar com essa aqui, o tanto que aumentou desse lado diminuiu desse, então elas vão simplificar.
E a gente pode isolar e escrever pressão P2, que já está ali isolada, como sendo, né, a pressão P1, aí mais, aí o peso específico da água aparece duas vezes aqui, a gente pode pôr ele em evidência, peso específico da água, 2 ΔH, aí menos o H, mais o peso específico aí, o manômetro, vezes o H. E aí a gente tem uma equação 2. A gente tem duas equações, duas incógnitas. Porém, ele não nos fornece aí qual é o valor desse ΔH, né? Esse ΔH aí não é fornecido. Ó. Ele fornece o H, que é 400 milímetros, mas esse ΔH a gente não sabe. Então, a gente precisa dessa equação para relacionar com essa e resolver o nosso problema, que é achar P1 e P2, mas para isso precisamos relacionar o ΔH. Então, a gente tem que analisar agora que para atingir um equilíbrio aqui, o que vai acontecer? Ó? Tá vendo essa linha aqui que a gente tem do equilíbrio? Para ficar em equilíbrio, né? Para atingir lá, que ele está dizendo que para F igual a 0, H é igual a 0, o H diminui, então fica no equilíbrio, certo? Então o que significa? Se não tiver força, isso aqui entra em equilíbrio. Então, relacionando aqui, a gente atinge uma relação que esse volume aqui, ó, onde a gente tem o ΔH, que é o volume de um cilindro pequenininho, né, de altura ΔH, seria o volume disso daqui, ele tem que ser igual ao volume de metade dessa altura H, né, que é quando o H tende a zero, essa parte aqui, ó, essa parte de fluido, ela tem que encaixar exatamente na metade aqui do outro lado, né? Que é o mesmo volume para chegar no nível e o H vai ser zero, tá? Então, a gente tem que, todo aquele fluido tem que descer para que force esse fluido descer até atingir aí um nível que o H fique aí nesse nível aqui, ou seja, pegar essa parte e preencher nessa, o H vai ser zero. Então a gente pode colocar lá que, considerar aqui como 1 e aqui como 2, o volume 1 tem que ser igual ao volume 2. Quem é o volume 1? É a área da base, que seria a área da circunferência, πdzão ao quadrado sobre 4 vezes a altura, que vai ser o ΔH. Igual ao volume 2, quem vai ser o volume 2? Vai ser a área da base, que é da circunferência também, então é πdzinho ao quadrado sobre 4, vezes a altura, que vai ser o h sobre 2. H sobre 2. Esse 4 corta com esse 4, esse π corta com esse π. A gente escreve que o ΔH, né, vai ser o h sobre 2. Aí dzão vai passar para o outro lado, fica dzinho sobre dzão ao quadrado. Então, calculando esse ΔH, o Hzinho é 400 milímetros sobre 2, vezes aí dzinho sobre dzão, dzinho é 35,7 milímetros, dividido pelo dzão, que é 71,4 milímetros, ao quadrado. Aqui o milímetro vai cortar com milímetro. Aqui, se a gente quiser aí calcular e deixar em metro, esse 10 desse milho aqui é o 10 a menos 3, a gente troca. E o ΔH a gente acha aí como 0,05 na unidade de metro. Tá? Achou o ΔH, a gente pode escrever a equação 2 lá, né? Escrever P2 como sendo P1 mais o peso específico da água, que é
10.000, né? Aí a gente escreve aqui, ó, vou ocultar as unidades, 10.000, duas vezes ΔH, 0,05, menos o H, né, que é em milímetro, 400 milímetros, então é 0,4. Aí mais o peso específico manométrico, que a gente tem aqui, que é de 50.000. 50.000 vezes a altura H, que a gente viu que é 0,4. Então a gente pode simplificar, escrever aí como P2 sendo P1 mais, fazendo essa conta aqui, 17.000. Então essa é a equação 2, e aí a gente substituindo pelas áreas, a gente fica com P1 vezes a área 1, que é de 4 vezes 10 a menos 3. Aí a gente tem mais a força F. A força F ele forneceu aqui, ó, que é 31. Igual a pressão 2. A pressão 2 a gente escreve como a equação 2, que é P1 mais 17.000. Vezes a área 3, a área 2, né? Que é 3 vezes 10 a menos 3. Então a gente reescreve aqui, a gente passa para cá, fica aqui, ó, 4 vezes 10 a menos 3 P1, que é esse termo, para cá, multiplica esse termo, passa a menos 3 vezes 10 a menos 3 P1, igual, aqui desse lado, multiplica esse termo, fica 51, esse termo passa para o outro lado, menos 31. Então aqui vai ficar P1 vezes 10 a menos 3, né? Ali fica 20. 10 a menos 3 passa para o outro lado, dividindo, que vira 10 a terceira, que fica na unidade de Newton por metro quadrado, tá? Ou, se quiser escrever aí, 20.000 Newton por metro quadrado, Pascal. Mas ele pede a letra A, né? Que é em milímetros de Hg absoluta. Primeiro, para transformar P1 em milímetro de Hg, está em Newton metro quadrado, a gente pega ela em Newton metro quadrado, que é 20.000 Newton metro quadrado, e divide pelo peso específico, que é do mercúrio, que ele deu aqui, ó, 136.000 Newton por metro cúbico. Newton corta com Newton, metro quadrado corta com cubo, vai sobrar em metro. Calculando P1, a gente acha 0,147 metros, né? Que seria metros de mercúrio. Como ele quer em milímetro, multiplica por 1000, ou seja, desloca a vírgula 3 casas, fica 147 milímetros. E aí a gente coloca o Hg informando que é de Hg. Só que ele quer absoluta. Então P1 absoluta vai ser a pressão efetiva, 147, mais a atmosférica, que já está em milímetros de Hg, 684. Então aí vamos calcular e achar um valor de 831 milímetros de Hg, e para mostrar que é absoluta, coloca entre parênteses no final, absoluta. Tá? Esse aí é a pressão 1. E a pressão, aí a letra B, isso aqui é a letra A, né? Para fazer a letra B, ele quer pressão 2 em MCA. Quem que é a pressão 2? A pressão 2 a gente viu lá que é P1 mais 17.000. P1 a gente achou 20.000 mais 17.000. Então é 37.000. Mil que? Aí Newton por metro quadrado, que é Pascal. Só que eu quero em MCA. Então P2 em MCA vai ser o 37.000, né? Que é Newton por metro quadrado, e divido pelo peso específico. Como eu quero iniciar, que é metros de coluna de água, eu divido pelo peso específico da água, que é 10.000 Newton por metro cúbico. Aí Newton corta com Newton, metro quadrado com cubo. Vai sobrar metro, que vai lá em cima multiplicando. Divide aí,
vamos achar 3,7 metros, né? Metros do quê? Como eu estou dividindo pelo peso específico da água, é metros de água. Seria metros de água, que geralmente se escreve 3,7 MCA, metros de coluna de água. Bom, essa foi a resolução do exercício 13, espero que tenham gostado. Aguardo vocês em um próximo exercício. Até mais!